Livro 3º, capítulo 1. Os israelitas, oprimidos pela fome e pela sede, querem apedrejar Moisés. Deus torna doce as águas que eram amargas. Envia ao campo codornizes e maná, e faz brotar da rocha uma fonte de água viva. A alegria que sentiram os israelitas por serem livres pelo poderoso auxílio de Deus, quando menos o esperavam, foi perturbada pelas grandes dificuldades que encontraram o caminho do Monte Sinai. Pois essa região era deserta e a terra muito seca e estéril, porque não tinha água. Assim, não somente os homens, mas os próprios animais não encontravam água para beber. Dessa forma, quando terminaram as provisões que haviam levado por ordem de Moisés, foram obrigados a cavar poços, com grande dificuldade por causa da dureza da terra. No entanto, encontraram tão pouca água que não lhes era suficiente e era de tão mau sabor que não a podia beber. Depois de andar tanto tempo, chegaram certa tarde a um lugar chamado Amargo, por causa do amargor das águas. Tinham falta de víveres, mas como estavam muitíssimos fatigados, ali se detiveram de boa mente, porque encontraram um poço, qual, embora não fosse suficiente para tão grande multidão, dava-lhes a esperança de poder aliviar um pouco as suas necessidades, e porque eles haviam dito que não mais encontrariam água em todo o resto do caminho. Mas a água era tão amarga que nem os homens, nem os cavalos e nem os outros animais a puderam beber. Esse fato tão lastimável causou desânimo ao povo e grande sofrimento a Moisés. Porque os inimigos que precisavam combater não eram dos que se podem debelar com uma valorosa resistência. A fome e a sede sozinhos reduziram aquela multidão de homens, mulheres e crianças ao último extremo da vida. Moisés não sabia que deliberação tomar e sentia também os sofrimentos dos outros, como se fossem seus próprios, porque todos recorriam a ele. As mães pediam que tivesse pena das crianças, os maridos que tivessem compaixão das esposas, e cada qual rogava-lhe que procurasse uma solução para tão grande mal. Em tão premente necessidade, dirigisse a Deus para obter de sua bondade que tornasse doce as águas que eram amargas. E ele deu a conhecer que lhe concedia aquela graça. Moisés tomou então um pedaço de madeira que partiu em dois, e depois de o haver lançado ao poço, dizia ao povo que Deus escutara a prece deles e tirava daquela água tudo o que nela existia de ruim, contanto que fizessem-lhes o que lhes determinava. Perguntaram o que precisavam fazer. E ele ordenou aos mais robustos que tirasse uma grande porção de água do poço, garantindo-lhe que a lá ficasse seria boa para beber. Eles obedeceram e tiveram em seguida a realização da promessa que lhes fora feita. Êxodo 16. Partindo desse acampamento, chegaram a um lugar de nome Elim, que de longe lhes parecem bastante vantajoso, porque avistavam palmeiras. Delas, porém, lá encontraram apenas umas 70, e ainda muito pequenas e poucas carregadas de frutos por causa da esterilidade da terra. Encontraram também umas 12 fontes, mas tão reduzidas que, em vez de correr, apenas destilavam. Fizeram pequenos regos para recolher a água, mas quando cavavam as fontes encontravam lama em lugar de areia e quase nada de água. A grande sede que o povo sofria, bem como a falta de víveres que foram consumidos em 30 dias, causou-lhes tal desespero que esqueceram todos os favores de que eram devedores a Deus e o auxílio que haviam recebido de Moisés. Acusaram-no com grande clamor de ser a causa de todos os seus males e tomaram pedras para apedrejá-lo. Esse homem extraordinário, ao qual a consciência nada reprovava, não se admirou por vê-los tão exaltados contra ele, mas, confiando em Deus, apresentou-se a eles com um semblante em que a majestade de Deus imprimia respeito, e disse-lhes com aquela maneira de falar que lhe era habitual e tão própria para persuadir que não deviam, pelo que estavam sofrendo, esquecer as obrigações que deviam a Deus. Mas, ao contrário, tivessem diante dos olhos as tantas graças e favores com que ele os havia acumulado, quando menos os podiam esperar de sua bondade e a continuação de seu auxílio. Que havia mesmo motivos para crer que ele permitira que fossem reduzidos a tal extremo, a fim de experimentar-lhes a paciência e a gratidão, e saber qual dos dois fazia mais impressão em seu espírito.
se a tristeza dos males presentes, se o ressentimento pelos bens passados que, havendo saído do Egito por ordem de Deus, deviam precaver-se para não se tornarem dignos de seu auxílio, pela ingratidão e pelas murmurações, que não evitariam cair naquele pecado se desprezassem as ordens dele ou ministro de sua vontade, e nisso seriam tanto mais culpados, pois não tinham motivo algum para se queixar de que ele os enganara, pois sempre cumprira pontualmente o que lhe havia sido ordenado. Falou-lhes em seguida sobre a praga com que Deus ferira o Egito, quando os egípcios procuravam retê-los, contra a vontade dele, como as águas do Nilo, mudadas em sangue para os inimigos e tão infectadas que eles não a podiam beber, foram conservada para eles com a sua qualidade usual, como o mar tendo se dividido em dois para favorecer-lhes a retirada, permitiu-lhes chegar em segurança ao outro lado. Enquanto os seus inimigos, querendo persegui-los pelo mesmo caminho, foram sepultados pelas ondas, como encontrando-se sem armas, Deus as concedeu em abundância. Enfim, como por meio de diversos milagres, ele os retirara tantas vezes dos braços da morte. Assim, se ele se mostrara sempre tão poderoso, eles não deviam desesperar de seu auxílio, mas suportar pacientemente tudo o que permitia lhes acontecesse, e não considerar sua ajuda como demorada, não ocorrendo tão prontamente como desejava. Não deviam também imaginar que Deus os abandonara no estado em que se encontravam, e sim persuadir-se de que ele queria experimentar a confiança e o amor deles pela liberdade e saber se a estimavam o suficiente para conquistá-la pela fome e pela sede, ou se preferiam o jugo de vergonhosa servidão que os submeteria a senhores que os alimentariam como animais para deles obter apenas o trabalho. Quanto a ele, nada temia por si mesmo, pois a morte que sofreria injustamente não lhe poderia ser desvantajosa, mas temia por eles, porque não lhes poderiam tirar a vida sem condenar o proceder de Deus e desprezar os seus mandamentos. Essas palavras fizeram-nos refletir, e as pedras caíram-lhes nas mãos. Arrependeram-se do crime que queriam cometer. E Moisés, considerando que não era sem razão que o povo se rebelara, mas que a necessidade os havia levado a isso, julgou dever implorar por eles o auxílio de Deus. Subiu uma colina para rogar-lhe que tivesse compaixão do seu povo, o qual não podia esperar outro auxílio senão somente o dele, e lhes perdoasse a falta que a fraqueza humana, em tal conjuntura, os levara a cometer. Deus prometeu atendê-lo e dar-lhes auxílio imediato. Depois de uma resposta tão favorável, Moisés foi procurar o povo, o qual, julgando pelo brilho que transparecia em seu rosto que Deus havia escutado a oração, passou imediatamente da tristeza para a alegria. Moisés declarou que lhes anunciava da parte de Deus a salvação e o término de seus males. Logo depois, uma grande multidão de codornizes, aves muito comuns no estreito da Arábia, atravessou esse braço de mar. Cansadas de voar, caíram no acampamento dos hebreus. Lançaram-se então sobre as aves, o alimento que lhes era mandado por Deus em tão urgente necessidade. E Moisés agradeceu-lhe por ter cumprido tão prontamente o que lhe fora grato prometer. Essa graça, porém, não veio sozinha. A infinita bondade de Deus acrescentou-lhe uma segunda. Moisés orava com os braços levantados para o céu, quando começou a cair uma espécie de orvalho que engrossava à medida que descia. Moisés julgou que bem poderia ser outro alimento que Deus lhes mandava também. Provou-o e achou-o excelente. Dirigindo-se então ao povo, que pensava ser neve o que acabava de cair, pois era a estação própria, declarou que aquilo não era orvalho comum, mas um novo alimento proveniente da liberalidade divina. Comeu-o em seguida diante deles, para melhor persuadi-los do que dizia. Todos o experimentaram depois e perceberam que tinha um gosto de mel, a forma da goma que se tira da árvore semelhante à oliveira e o tamanho de um grão de coentro. Todos ajuntaram-no e Moisés ordenou-lhe que comesse apenas o suficiente para cada dia, isto é, uma medida certa de nome Gomer. Asseverou ao mesmo tempo que aquele alimento não lhes haveria de faltar, querendo com a proibição por limites a avareza dos mais fortes, que teriam impedido os mais fracos de ajuntar o necessário. Com efeito, se alguém contra a ordem de Deus recolhia mais que o permitido, inútil tornava-se o trabalho, porque o alimento guardado para o dia seguinte ficava amargo, estragado e cheio de bichos.
E assim era verdade que havia nesse alimento algo de sobrenatural e divino. Tinha ainda isso de extraordinário. Aqueles que o comiam achavam-no tão delicioso que não queriam outro. Cai ainda hoje naqueles lugares orvalhos semelhantes a esse, que então prove a Deus mandar em favor de Moisés. Os hebreus chamaram-no maná, que em nossa língua corresponde a uma espécie de interrogação, como quem diz: que é isto? Mas popularmente o chamaram maná. Receberam-no, pois, com grande alegria, como vindo do céu, e com ele alimentaram-se durante 40 anos, enquanto viveram no deserto. O acampamento avançou depois para Refidim. Ali tiveram muita sede, pois constataram que a região era ainda mais carente de água que a de onde vinham. Assim recomeçaram as murmurações contra Moisés. Ele retirou-se para evitar aquele primeiro furor e recorreu mais uma vez a Deus para rogar-lhe que, depois de ter dado ao povo o alimento com que matasse a fome, lhe desse também a água com que desalterasse, pois um sem a outra era inútil. Deus não se demorou em ouvir a oração e prometeu-lhes dar uma fonte muito abundante, fazendo-a brotar de um lugar de onde menos o teriam esperado. Mandou que batesse num rochedo com a vara na presença de todos, prometendo dali fazer sair água, porque desejava obsequiar ao povo sem que tivesse o menor trabalho em procurá-lo. Moisés, consciente da promessa, foi ter com o povo, que o viu descer do lugar elevado onde fizera a sua oração e o esperava com grande impaciência. Ele disse-lhes que Deus queria tirá-los, contra a esperança deles, do aperto em que se encontravam. Para isso, faria brotar uma fonte de água da rocha. Essas palavras o deixaram atônitos, porque julgavam que precisariam parti-la e a sede, o cansaço da viagem, os havia enfraquecido tanto que mal podiam estar de pé. Moisés, porém, feriu o rochedo com a vara. No mesmo instante, a rocha dividiu-se em duas, e dela brotou grande abundância de água cristalina. A surpresa não foi menor que a alegria. Beberam todos com prazer e acharam que tinha doçura muito agradável, sendo deveras água milagrosa, um presente das mãos de Deus. Então ofereceram-lhe sacrifícios em ação de graças por tão grande benefício e concederam grande veneração por Moisés, que era tão querido dele. A Sagrada Escritura dá testemunho desta promessa feita por Deus a Moisés, que de um rochedo brotaria a água. Capítulo 2. Os Amalequitas declaram guerra aos hebreus, que obtêm sobre aqueles grande vitória, sob o comando de Josué, em cumprimento às ordens de Moisés e por efeito das orações deste. Chegam ao Monte Sinai. Êxodo 17. A fama dos hebreus, que se espalhavam por toda parte, lançou temor no espírito dos povos vizinhos, os quais, de comum acordo, deliberaram expulsá-los e até, se possível, exterminá-los completamente. Sendo os amalequitas, que estavam em Edom e na cidade de Petra, sob o governo de diversos reis, os mais valentes e também os mais animados para essa guerra, enviaram embaixadores às nações mais próximas, pedindo que também nela tomassem parte. Advertiram-nos de que, embora aqueles estrangeiros que se aproximavam do seu país em tão grande número fossem fugitivos, evadidos do Egito para livrar-se da escravidão, não deviam ser menosprezados. Era preciso atacá-los antes que se fortalecessem mais. E, tomados de orgulho por terem sido deixados tranquilos, primeiro lhes declarassem guerra. A prudência exigia que logo se fizesse oposição a esse poder nascente e que fossem esses inimigos atacados no deserto, antes que se tornassem temíveis pela conquista de riqueza e de poderosas cidades, pois é mais fácil evitar o perigo por sábia previdência de escapar dele depois de haver caído. Essas razões os convenceram e resolveram de comum acordo marchar contra os israelitas. Moisés, que jamais imaginava ter de se empenhar numa guerra, vendo os hebreus espantados com tão imprevisto perigo pela necessidade de combater inimigos tão aguerridos e providos de todos os recursos necessários, do quais o seu povo estava destituído, exortou-os a confiar em Deus, pois era por ordem, com o auxílio dele, que haviam preferido a liberdade à escravidão e vencido tudo o que se opusera à sua retirada. Aconselhou-os a pensar apenas em vencer, sem imaginar que a abundância que tinham os inimigos de todas as coisas necessárias para a guerra significasse alguma vantagem, pois, tendo Deus do seu lado, não poderiam duvidar de que sobrejugariam os adversários em tudo,
depois de ter experimentado a força invencível do auxílio divino em ocasiões mais perigosas que a mesma guerra, pois na guerra o combate é contra homens. Deviam lembrar que, estando cercados pelo mar e por montanhas, às vezes prestes a morrer de fome e de sede, Deus lhes abrira caminho através das águas e os livrara por vários milagres dos extremos com que se depararam. Por fim, acrescentou que deviam combater corajosamente, pois se vencessem, encontrar-se-iam em feliz abundância de todas as espécies de bens. Depois de animá-los com essas palavras, reuniu os chefes e os principais israelitas e falou-lhes ainda em geral e em particular, recomendando aos moços que obedecessem aos mais velhos e a estes que executassem rigorosamente as ordens do general. Assim, havendo esse admirável guia do povo de Deus, animado o povo com a esperança de um feliz êxito e de que aquele combate poria termo a todos os seus dissabores, eles conceberam tal desejo de lutar, que pediram para ser levados logo ao campo de batalha, a fim de atacar os inimigos, de modo que o seu ardor não esfriasse pela demora, o que só lhe seria um prejudicial. Ele escondeu de toda aquela multidão os que julgou mais capazes para o combate, e deu-lhe Josué por general. Este era filho de Num, da tribo de Efraim, homem de grande mérito, pois era não menos judicioso que valente, eloquente e infatigável no trabalho. A piedade na qual Moisés o havia educado fazia-o distinguir-se dos demais. Moisés ordenou em seguida que algumas tropas guardassem os lugares de onde tiravam água, para impedir que os inimigos dele se apoderassem, e deixou outros em maior número para a guarda do acampamento, das mulheres e das crianças, bem como da bagagem. Depois de haver assim disposto todas as coisas, os israelitas passaram a noite toda em armas, esperando apenas o sinal combinado com seu general e a ordem do oficial para atacar os inimigos. Moisés também passou a noite inteira acordado, instruindo Josué sobre o que fazer naquela jornada. Quando raiou o dia, exortou-o a esforçar-se para corresponder por meio de suas ações à esperança que se depositava nele e a conquistar por feliz êxodo a estima dos soldados. Falou também em particular aos principais chefes e em geral a todo o exército, instigando-os a bem cumprirem cada um o seu dever. Depois de dar-lhe todas essas ordens, recomendou-os a Deus e ao comando de Josué e retirou-se para o monte. Logo depois, os dois exércitos chocaram-se com extremo ardor de parte a parte, e como os chefes tudo haviam feito para animá-los, o combate foi muito acirrado. Moisés, por sua vez, combatia com orações, notando que quando as suas mãos estavam erguidas para os céus e os seus levavam a melhor, e quando ao invés o cansaço obrigava a baixá-las, os amalequitas levavam vantagem. Rogou a Arão, seu irmão, que sustentasse um de seus braços, e a Ur, seu cunhado, que desposara Miriam, sua irmã, que sustentasse o outro. Assim os israelitas foram plenamente vitoriosos, e não teria ficado um só dentre os amalequitas se a noite que sobreveio não tivesse dado a uma parte dessas ocasiões para se salvarem no meio das trevas. Nossos antepassados jamais conquistaram vitória mais célebre ou mais vantajosa, pois além da glória de terem vencido tão poderosos inimigos e lançado terror no coração de todos os povos vizinhos, aos quais depois foram sempre temíveis, tornaram-se senhores do acampamento dos amalequitas e conquistaram, tanto em geral como em particular, tão ricos despojos que passaram da penúria em que se encontravam, com carência de todas as coisas, à extrema abundância. Isso porque obtiveram grande quantidade de ouro e prata, vasos de cobre próprios para vários usos, armas com todos os pertences que era costume usar na guerra, tanto para ornamento quanto para combate, cavalos e todas as coisas que os exércitos precisam. Eis qual foi o fim deste combate. Ele exaltou de tal modo o ânimo dos israelitas que eles julgaram que para o futuro tudo lhe seria possível. No dia seguinte, Moisés ordenou que despojassem os mortos e reunissem as armas daqueles que haviam fugido. Em seguida, distribuiu recompensas aos que se haviam distinguido em tão grande feito e louvou publicamente o valor e o procedimento de Josué, ao qual todo o exército prestou ao mesmo tempo, por meio de aclamações, glorioso testemunho à sua virtude. Porém, o mais extraordinário nessa grande vitória foi o fato de não custar a vida a um só israelita. Embora a carnificina entre os inimigos fosse notável, de modo que não se podiam contar os mortos. Moisés levantou um altar com esta inscrição: ao Deus vencedor. Ofereceu sobre ele vários sacrifícios e predisse que a nação dos amalequitas seria inteiramente destruída,
pois, ainda que os hebreus jamais os tivessem ofendido, eles haviam sido muito injusto e desumano, atacando os israelitas no deserto, onde estes sofriam com a falta de tudo. Dedicou a seguir um banquete a Josué para testemunhar a alegria que estava sentindo pela vitória que este obtivera. Todo o acampamento ressoava ao mesmo tempo com cânticos em louvor a Deus. E alguns dias se passaram assim, em festas e regozijo. Capítulo 3. Reuel, sogro de Moisés, vem encontrá-lo e dá-lhe excelentes conselhos. Êxodo 18. Reuel, sogro de Moisés, tendo sabido desses felizes resultados, veio encontrá-lo, para também louvar a Deus com ele, e trouxe Zípora, sua filha, e os netos. Moisés sentiu tanta alegria que ofereceu um banquete a todo o povo, próximo da sarça que ele vira arder e que não se consumia. Arão, Reuel e toda aquela grande multidão cantaram em comum nesse banquete hinos em honra de Deus, a quem bendiziam como o autor da sua liberdade e de sua salvação. Dirigiram também louvores a Moisés, a quem reconheciam o dever, depois de Deus, tão gloriosos e felizes acontecimentos. Reuel celebrou com cânticos a glória que o exército merecia e particularmente Moisés, a cuja sábia orientação muito povo devia. No dia seguinte, Reuel notou que Moisés estava sobrecarregado pela multidão de negócios, porque todos se dirigiam a ele para resolver as suas dúvidas e litígios, persuadidos de que nenhum outro senão ele seria capaz de o fazer. O povo estava tão convencido do interesse dele e de seu amor pela justiça que mesmo os que perdiam a causa acolhiam a sentença sem murmurar. Ele não quis então falar-lhe para não perturbar o prazer que o povo sentia em ser julgado pelo seu admirável guia. Quando ele se retirou, porém, aconselhou a sós que escolhessem pessoas competentes e de confiança para resolver os assuntos menos importantes, e que reservasse para si apenas o que se referia ao bem e à salvação do povo, assunto cujo peso somente ele poderia suportar. Disse-lhe mais Reuel: assim não ignorais quais são as graças de Deus vos concedeu, nem que ele se serviu de vós para livrar este povo de tantos perigos. Deixai, pois, que outros decidam as questões que surjam entre eles em particular, e entregai-vos inteiramente ao serviço de Deus, para vos tornares ainda mais capaz de assistir-lhes em suas necessidades mais prementes. Julgaria também apropriado que, depois de ter feitos a revista de todas as vossas tropas, vós a distribuísseis em diversos corpos de 10.000 homens, a cada um dos quais nomeareis chefes, e que esses corpos fossem divididos em regimentos de 1.000 e de 50 homens. E os regimentos em companhia de 100 e de 50 homens, e essas companhias ainda em esquadra de 30, de 20 e de 10 homens, comandados por oficiais que teriam nomes conforme o número de soldados sob o seu comando. Quanto aos juízes, seria necessário escolhê-los entre os homens de bem e de reconhecida virtude para decidir divergências e questões ordinárias. Quando houver negócios mais importantes, poderão ser encaminhados aos príncipes do povo. E se ainda houver algum outro mais difícil que eles não possam resolver, reservareis então para vós o encargo de solucioná-lo. Por esse meio, a justiça será feita a todos, nada vos impedirá de implorar continuamente o auxílio de Deus, e o tomareis cada vez mais favor ao vosso exército. Moisés não somente aprovou advertências de Reuel, mas revelou em plena assembleia quem os idealizara, dando assim o sogro toda a glória. O próprio Moisés se referiu nos livros santos, demonstrando quanto estava longe de arrebatar aos outros a honra que lhes era devida, e que tinha virtude bastante para elevar-se acima desses defeitos, tão comum aos homens como veremos em outro lugar, por diversos exemplos. Reuniu depois todo o povo para avisar que iria tratar com Deus no monte e que esperava trazer-lhe novos testemunhos da extrema bondade dele para com o seu povo. Ordenou-lhes que o transferissem um acampamento para o mais próximo possível do monte, a fim de ficarem mais perto da suprema majestade, a quem devedores de todas as venturas.